Olá, eu sou a pastora Lorena e eu quero deixar para você uma meditação. Você conhece o autor chamado Max Lucado? Max Lucado é conhecido por escrever grandes livros, mas eu quero falar com você que não sobre os livros, mas sobre os desenhos que ele fez, desenhos infantis. E quando a minha filha mais velha era criança, nós víamos muitos desenhos dele, inclusive está no YouTube, você pode procurar os desenhos do Max Lucado. E um dos desenhos falava sobre um percevejo. Presta atenção que você vai entender onde eu quero chegar. Falava sobre um percevejo, e nós sabemos que o percevejo, a marca do percevejo é aquele cheiro que ele exala quando ele se sente de alguma forma em perigo, né? Então o percevejo, ele exala aquele cheiro. E no desenho, Stanley era dos jovens, dos insetos, né? E eles estavam indo para um retiro dos jovens. E nesse retiro dos jovens tinha os insetos, como tinha a formiga, tinha a lagarta, tinha o louva-a-Deus, tinha vários outros insetos, além de Stanley, o percevejo. Stanley ficava muito em crise, porque quando ele ficava com vergonha ou nervoso, ele logo exalava aquele cheiro, saía aquela fumaça verde, né, de trás dele. E aí, obviamente, todos os outros animais ficavam longe dele, os insetos ficavam longe dele. E ele pedia a Deus para que Deus arrancasse isso dele de qualquer forma. Até que um dia Deus falou com ele. E Deus falou assim para ele: Stanley, eu erro? E Stanley respondeu a resposta certa, né? Não, Senhor, o Senhor não erra. É verdade? Você também responderia isso. E Deus falou para Stanley assim: então você confia em mim, porque eu não erro. E aí um dia estava ali Stanley numa festa do retiro dos jovens. E aí, lógico, ninguém queria ficar perto dele, porque vai que ele ficasse, ele fica nervoso e ele começa a exalar aquele cheiro horrível. Então ele vai sentar numa mesa e todo mundo sai da mesa, vai sentar em outra mesa, e Stanley ficou muito triste com aquilo. De repente, no meio da festa do retiro dos jovens, aparece um sapão. Um sapo gigante. E esse sapo, ele começa a colocar o linguão dele lá para comer todos os insetos. Todo mundo sai correndo, um desespero. Aí de repente alguém vai e empurra Stanley em direção ao sapo. Em direção ao sapo. Mas nisso, no meio dessa confusão toda, o sapão, ele consegue pegar a lagarta. E quem era a lagarta? O líder dos jovens. Oh, meu Deus! E aí, alguém empurra esse Stanley, e aí quando empurra Stanley fica tão nervoso que Stanley exala aquele cheiro terrível do percevejo. E quando o sapo sente aquele cheiro, o sapo imediatamente larga a lagarta, que era o líder dos jovens, e ele foge dali, ele vai embora dali. E agora Stanley se torna o herói, porque por causa dele, todos eles receberam um livramento, inclusive o líder dos jovens. O que eu quero deixar com essa mensagem? Nem tudo aquilo que parece defeito é. Existem coisas, características nossas, que a gente olha no outro, a gente acha tão bonito o outro que é diferente da gente. E a gente fica se perguntando, Senhor, por que eu sou desse jeito? Né? No meu caso, eu falo alto, eu sou expansiva, eu tenho uma gargalhada alta e eu acho tão bonita as mulheres elegantes, fala baixo, fala fino, ri baixinho, né? Aquele espirro bonitinho. Eu não tenho esse espirro bonitinho, né? Então, às vezes a gente tem características, não estou falando de erros e acertos, não estou falando de defeitos, eu estou falando de características que são nossas, mas que a gente olha com olhos de defeito. E na verdade, tudo aquilo que Stanley queria que Deus retirasse dele foi o meio pelo qual Deus usou, não só para salvar a própria vida do Stanley, mas para salvar a vida de todos aqueles que estavam em volta dele. Eu quero concluir com essa meditação que talvez você esteja sendo ruim com uma característica sua, que esteja tratando uma característica sua que Deus estabeleceu como um defeito. E não é porque é diferente
que é defeito, assim como uma pessoa que convive com você, que é diferente de você. Não trate as diferenças como defeitos. Aprenda a crescer e a viver e a conviver com as diferenças. Você sabia que o padrão de beleza de Deus é a diversidade? É o fato de sermos todos humanos, mas por mais que tenhamos 2 olhos, um nariz, uma boca, somos diferentes. Não só na aparência, como na essência, como no jeito, como na forma. Então eu quero trazer essa mensagem aqui para você que talvez possa estar tentando se enquadrar ou se moldar a uma situação, a um jeito, uma forma que não tem nada a ver com você, porque Deus colocou em você características, que essas características serão fundamentais para aquilo que Deus estabeleceu para você, para a missão que Deus tem para você. Portanto, em nome de Jesus, não se trate dessa forma. Não se veja dessa forma. Não trate suas características que Deus colocou em você como defeitos, mas busque entender aonde é que essa característica vai glorificar a Deus, porque vai. Assim como Stanley, que pedia a Deus que arrancasse dele aquele cheiro, Deus usou exatamente aquilo que Stanley mais detestava nele como motivo de libertação e salvação, não somente para ele, mas para todos aqueles que estavam à sua volta. A gente sabe que o cheiro do percevejo é o mecanismo de defesa dele, é a forma como ele se defende dos predadores. Então, eu quero que você agora faça uma autoanálise, mas agora com carinho. Esse olhar para você que talvez vê tanta qualidade no outro, mas vê tanto defeito em você. Uma vez eu preguei num congresso de mulheres e eu pedi para que elas fizessem um exercício. Elas olhassem para a mulher que estava ao lado delas e que elas reparassem 3 características. E de repente elas olhassem no espelho e dissessem 3 características delas mesmas. E a maioria delas conseguiu ver 3 características boas, a beleza, ainda que não conhecesse a pessoa, mas a beleza, o cabelo, um nariz, uma boca, um sorriso, uma unha, uma pele, enfim, a maioria delas conseguia enxergar beleza na outra, e quando olhavam para si mesmas no defeito, a primeira coisa que viam era, quando olhavam no espelho, a primeira coisa que viam eram defeitos. Talvez você esteja se tratando de uma forma que Deus não quer que você se trate. Então se olhe com carinho, se olhe com respeito, entenda que Deus ele nos fez diferente exatamente por causa da sua multiforme graça e sabedoria dele, por causa do padrão de beleza de Deus, que não está em todos nós sermos uniformes, né? É como um uniforme escolar, todo mundo com a mesma roupa, mas é o fato de nós sermos diversos e de nós sermos diferentes. Não trate as diferenças como defeitos, seja sua, seja dos seus filhos, do seu marido. E que Deus te abençoe e que você cresça com essa visão agora ampliada. Amém? Fique na paz.